Shalom, shalom, Laila Tov a todos, boa noite. Que o Eterno abençoe a todos os irmãos. Baruch Hashem. Rosh Hodesh Tov a todos. Hoje, entrando aí, depois do pôr do sol, em Rosh Hodesh Elul, mês de Elul, mês aí que antecede as festas, o início das festas. Amém? As festas da casa de Israel. Rosh Hashanah, né? Festa de Yom Teruah, Rosh Hashanah. Festa de Yom Kippur. Festa de Sukkot, festa das cabanas. Também Simchat Torah. Amém? Uma bênção, amados. Então, entramos aí na contagem regressiva, também em período de Selihot. A partir de hoje, né, nós já podemos aí começar a nossa leitura de Terrilim, ok? Foi postado aqui no canal do Instagram, foi postado no grupo também a tabela de leitura. Para cada dia são 3 salmos, 3 Terrilim, ok? Mais o Terrilim 27. 27 são todos os dias, ok? Até o término. Então a gente faz essa leitura de Terrilim durante este período para estarmos preparados, né? Em todos os aspectos, de forma espiritual, para receber, né, as festas do Eterno, os encontros marcados que o Eterno nos deixou. Amém? Então vamos orar, amados, para começar. Em nome de Yeshua. Pai querido, em nome de Yeshua, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, em nossas vidas, tem nos direcionado, tem nos ensinado, tem estado conosco, Pai. Obrigada, Pai querido, porque sabemos que Tu és um Deus presente, que nos ama, nos cuida, independente do cenário e das situações, Hashem. Repreende todo o mal em nossas vidas, na vida dos Teus filhos. Em nome de Yeshua, abra as nossas mentes, os nossos corações para a Tua Torá, para a Tua Palavra e para os passos do Teu Filho, nosso Mashiach Yeshua, que foi deixado aqui para nós, Hashem. Em nome de Yeshua HaMashiach, que eu clamo e Te agradeço, Hashem, por todas as Tuas bênçãos, Teu cuidado e Teu imenso amor, Pai, Tua misericórdia e benevolência em nossas vidas. Se não fosse, Pai, a Tua misericórdia, a Tua bondade em nossas vidas, certamente não estaríamos aqui, Hashem. Obrigada, meu Deus. Em nome de Yeshua, nos acompanhe neste momento com o Teu poder, com a Tua rua. Em nome de Yeshua, amém. Amém, amados. Laila Tov, então, novamente a todos, que o Eterno abençoe. Amém. Todos, a cada um de vocês. Então, mais um dia, mais uma quinta de Brit Hadashah na Parashá. Amém. Hoje, com a Parashá desta semana, Parashá 48, Parashá Shofitim, que significa juízes. Amém. Justamente no começo dessa Parashá vai falar sobre isso, sobre os juízes, os oficiais que o Eterno coloca, né, para designar aí nos portões das cidades, tá, de cada tribo, ok? E, claro, dentro dessa Parashá, o Eterno continua instruindo o povo dele da forma como proceder, ok? Dentro das suas possessões e, enfim, por todas as gerações, de forma perpétua, ok? E é isso que a gente vai ver. Eu trouxe aqui algumas referências do que está na Parashá atual, relacionada a Brit Hadashah, que nós vemos que as coisas se mantêm,
as ordenanças e a orientação do Eterno se mantém, nada foi excluído e tirado, ok? Amém? Como sempre, é o que a gente sempre reforça. Então, para começar, eu tenho aqui alguns textos, tá? A gente vai começar com a referência da Parashá atual do capítulo 17, versículo 6 de Devarim, tá? Que é o livro atual que nós estamos, Devarim. Então, capítulo 17 é onde se inicia, tá? A Parashá se inicia, na verdade, do capítulo 16, versículo 18, e vai até o capítulo 21 ao versículo 9 do capítulo 21, de Devarim, de Deuteronômio, ok? Então, essa é a porção desta semana, esse pedaço que comporta aí o estudo dessa semana da Torá. E a primeira referência que nós temos, que eu trouxe aqui para vocês hoje, está no capítulo 17, versículo 6, que eu vou ler aqui para vocês, ok? Diz o seguinte: a sentença de morte será aplicada apenas se houver o testemunho de 2 ou 3 pessoas. Ninguém será sentenciado à morte pelo testemunho de uma pessoa apenas. Amém? Shalom, Laila Tove. Bem-vinda, amada. Então, o que o Eterno diz aqui, a orientação, né, que claro, é uma transgressão aqui, uma sentença de morte. Então, precisaria de no mínimo 2 testemunhas oculares de que a pessoa transgrediu, 2 ou mais. Então, o mínimo é 2, ok? E é claro que nós sabemos que na Brit Hadashah, é conhecida por muitas pessoas que estudam mais a Brit Hadashah, sobre as 2 testemunhas que faz alusão também aos últimos dias, né? Que o Eterno enviaria 2 testemunhas. Então, isso está presente, né? O contexto, ou seja, 2 testemunhas que foram, que o Eterno enviaria nos últimos dias, 2 testemunhas oculares, né? De toda a obra do Eterno e tudo aquilo que a humanidade tem transgredido contra a Torá, contra a lei do Eterno. Então, são testemunhas oculares. Isso colocando, tá? Trazendo aqui para vocês o que é muito conhecido no meio religioso, o pessoal que estuda Brit Hadashah, tem esse contexto de 2 testemunhas para essas 2 testemunhas do fim. Mas essa relação de 2 testemunhas, ela é uma lei que existe na Torá, e isso em todas as situações, tanto em Torá quanto Tanakh, a gente vai ver nos profetas, toda a casa de Israel sempre se baseou com relação de ter 2 testemunhas oculares para poder ir a julgamento, né? Na maioria das vezes quando eram sentenças assim mais severas, né? Então é isso que eu vou trazer neste momento para vocês. Então, inicialmente, Devarim 17:6. Agora a gente vai lá para Brit Hadashah. A primeira referência está em 1 Timóteo. Deixa eu achar aqui. 1 Timóteo, o capítulo 5, versículo 19. Vamos ver o que Timóteo diz? Algo que Timóteo reforça, que já estava escrito na Torá pelo Eterno. Então ele reforça, ou seja, continua, é a mesma coisa. Jamais ouça qualquer acusação contra um líder, aqui ele está falando sobre liderança, a menos que seja confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Então ele está aplicando a mesma lei, a mesma condição que foi dada aqui pelo Eterno, ok? Em questão de julgamento, em questão de dar uma sentença, enfim, é necessário proceder dessa forma, ok? Então tem essa referência aqui, tá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19, ok? E continuando, eu vou trazer mais para vocês. A gente volta agora em Devarim, capítulo 19, versículo 15. Diz assim: uma testemunha apenas não será o suficiente para incriminar uma pessoa por qualquer transgressão ou pecado, de qualquer tipo,
A questão será resolvida se houver apenas 2 ou 3 testemunhas que se pronunciem contra o acusado. Então, aqui é outra referência dentro da Parashá, dentro da Torá. Você vê que é a mesma coisa. E aqui ele enfatiza, aqui ele dá uma maior abrangência, né? Porque aqui no primeiro texto que eu coloquei aqui para vocês, ela está relacionado a testemunho, sentença de morte, né? E aqui é uma transgressão, algo que vai incriminar, independente da natureza. Foi o que a gente acabou de ler lá em 1 Timóteo, que aqui ele estava falando com relação ao mau testemunho de uma liderança. Então aqui é para qualquer aspecto, ok? Isso era uma regra, uma lei para julgamento. Tanto que a gente vê que exatamente no começo da Parashá vai falar sobre os juízes, ok? E a gente sabe que na época tinha o Sanhedrin, né, o Sinédrio, né? E que exercia aí como papel de julgar, né, o povo, as questões da comunidade, ok? Então, dito isso, no capítulo 19, versículo 15 de Devarim, nós temos outras referências lá na Brit Hadashah, outras duas, que também vão tratar a mesma questão, vão validar e continua, ok? Amém? Shalom, shalom. Laila Tov, amada. Vamos lá, então. Na Brit Hadashah e Matitiahu, Mateus. Vamos lá, Mateus 5:38. Deixa eu ver se é 5:38, se eu não estou errado. Não estou errado. Não tô erradinho. Vamos para 1 Timóteo, amados. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19. Vamos lá, depois eu volto aqui em Mateus, que é outro. Eu anotei errado. Primeiro Timóteo 5, 19. Diz assim, que foi o mesmo que a gente leu anteriormente, a mesma relação. Né? Jamais ouço qualquer acusação contra um líder, a menos que seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Deixa eu pegar aqui em Matitiahu, que eu errei aqui. Só um minutinho. 18, Matitiahu 18, versículo 16. Me perdoem. Vamos lá. 18, 16. Matitiahu 18, versículo 16. Mas, se ele não ouvir, leve mais 1 ou 2 outros com você, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ok? Então, era um procedimento. Tem outra. Não sei se os irmãos se recordam de Atos 10, da questão da visão que Kefa teve a respeito de Cornélio, que era. Ele era romano, tá? Ele era general, mas ele frequentava a sinagoga, ele era convertido, ele era um prosélito. Não sei se vocês lembram dessa história, que muitos utilizam até esse contexto para falar sobre a alimentação kosher, que já tudo bem, não é bem assim, porque a gente sabe que se trata de uma interpretação de sonhos. E estava falando sobre a questão da impureza do homem, né? Que ali Kefa depois fala tudo que o Eterno tratou como puro, não posso tratar como impuro, porque estava se referindo aos goim, aos gentios, porque os judeus não podiam se relacionar, nem entrar na casa, nem falar com o gentil, ok? Isso está muito, muito claro. Se vocês lerem o capítulo 10, está tranquilo, vocês vão identificar isso, sem doutrina, sem dogma de inventar questões. Fato é que nesse episódio, quando vocês lerem essa história,
o Eterno vai direcionar exatamente para eles irem em dois, para serem exatamente duas testemunhas, porque para ter como duas testemunhas de provas oculares do que ia ocorrer, e claro que se ocorresse algo de forma negativa, eles também teriam duas pessoas para se proteger, para testemunhar e falar, não, aquilo não aconteceu, né? Então, isso é um item que a nosso ver parece muito pequeno, mas é muito importante, porque você vai conseguir compreender, lendo a Brit Hadashah, tudo que aconteceu, compreender o porquê a casa de Israel procedia dessa forma. Então, sempre que ia alguém para uma outra cidade, em missão, eles sempre andavam no mínimo em duas pessoas. Que era para ter, se acontecesse algo com uma, tinha uma outra, e vice-versa, como prova ocular daquilo que aconteceu ou do que não aconteceu, para ninguém levantar um falso testemunho contra a sua vida, contra os teus negócios, tua jornada, enfim. Então, a gente vê a todo instante, em todos os escritos, que é dessa forma que a casa de Israel procedia, claro, como orientação do Eterno, para a própria proteção, né, de cada um, de cada vida, de ministérios, enfim, ok? Então, todas as vezes que vocês verem, vocês agora já sabem que está relacionado a isso. É uma ordenança que o Eterno passou, mas de forma, veja, de uma proteção, de um cuidado. É para o teu cuidado, é para a tua proteção, né? Para nossa proteção, para toda a casa de Israel, né? Então, Baruch Hashem. E é uma ordenança que se perpetuou aí, a gente vê que assim ocorre, e assim ainda é nos dias de hoje, amados, da gente ter que se movimentar dessa forma, ok? Porque a gente sabe que podem haver falsos testemunhos, enfim, um monte de coisa. Amém? Então, vamos lá. Então, continuando agora sobre outra questão, vamos para o capítulo 17, deixa eu ver isso. 17:7 de Devarim. Diz assim, dando continuidade, tá? Que é o versículo posterior do que a gente tratou aqui. Diz assim, as testemunhas serão as primeiras pessoas a apedrejarem aquela pessoa até a morte. E depois disso, todo o povo deverá participar do apedrejamento. Assim vocês darão fim a essa impiedade em seu meio. Então, o Eterno, a gente sabe que o Eterno, em várias outras parashiot que a gente já estudou, a gente sabe que o Eterno procedia dessa forma, porque nós, seres humanos, com a nossa má inclinação, nós nos corrompemos pouco a pouco com a convivência do mal no nosso meio, né? Da mesma forma que a gente abordou essa questão também, acredito que na semana passada, né, sobre o caso de um homem que ele tinha uma relação marital com a sua madrasta, vocês se recordam disso? Que até a gente pode citar dessa vez também. É dessa forma que o Eterno fala assim, livrem-se desse mal aí do meio de vocês. Então vamos dar uma olhadinha em 1 Coríntios, tá? Então tem essa relação de Devarim 17:7, falando que o Eterno fala para eliminar esse mal, tá? E dessa forma, era uma sentença de morte, ok? E aí em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 13, que a gente leu semana passada sobre exatamente aquela história que eu acabei de falar para vocês, diz assim, Deus julgará os de fora, apenas expulsem o perverso, quem está pervertendo, né, o povo do Eterno, né, a comunidade em si, onde você vive, do meio de vocês. Porque pouco a pouco a gente vai se acostumando, tipo, ele é errado, ele tá errado. Mas aí você vai, né, beleza, tá bom, ele tá errado, mas coitado, né, misericórdia, Deus, enfim, né. E isso é a pior oração que a gente pode fazer. Uma pessoa, para o Eterno ter misericórdia da pessoa que está em pecado.
Yohanan já havia nos ensinado que a pessoa que está em pecado para a morte, nós oramos para o Eterno somente se for orar, para o Eterno converter, para conversão. Se a tua oração for além disso, de uma pessoa que está para pecados de morte, aí é você que vai receber a retaliação, aquilo que iria para a pessoa como admoestação, vai para você, porque é como se você está dizendo assim, Eterno, a tua lei, pega leve na lei, né? E a lei do Eterno é perfeita, né? Então, resumindo, é isso. E se vocês não estiverem entendendo, tiverem alguma dúvida sobre essas questões, mandem mensagem, ok? Podem perguntar sem problema algum, ok? Então, continuando, vamos agora para o capítulo 18, versículo 15 e 16 de Devarim. Então, vamos voltar lá na porção da Parashá. Devarim, Deuteronômio 18, versículo 15 e 16. Vamos ver o que se trata. Vamos lá. Agora é outro tema, ok? Diz assim: Adonai levantará dentre os seus parentes um profeta semelhante a mim. É a Moshe que está falando, ok? Prestem atenção a ele, pois quando estavam reunidos no Horeve, vocês pediram a Adonai, seu Deus, não nos deixes ouvir mais a voz de Adonai, nosso Deus, nem nos permita ver este grande fogo outra vez. Se fizer isso, nós morreremos. Vocês lembram, amado, desse episódio que está aqui na Torá? Foi isso que ocorreu. E quando o Eterno se manifestou, né, no Monte Sinai, o povo ficou aterrorizado e falou: se a gente entrar na presença do Eterno mais uma vez, a gente vai morrer. Né? Então o povo clamou ali para que houvesse um líder, para que houvesse uma pessoa de ir à frente, falar com o Eterno e depois trazer. Ou seja, o Eterno fez isso com Moshe, ok? Até o próprio povo pediu ali. E continuando, olha só, versículo 17. Nesta ocasião, Adonai me disse a Moshe: eles estão certos no que dizem. Ou seja, o povo de Israel está certo no que eles estão falando, porque senão, se eles entrarem na minha presença de forma errada, eles vão morrer, né? Por conta da santidade do Eterno, né? E dos nossos erros, dos nossos pecados, a gente não suportaria, né? Tanto o povo lá no deserto, quanto até nos dias de hoje, amados, né? Sem dúvida. Então, versículo 18. Levantarei para eles um profeta semelhante a você, dentre os parentes deles. Porei minhas palavras em sua boca, e ele dirá tudo o que lhe ordenar. 19. Quem não ouvir minhas palavras, que ele falará em meu nome, prestará contas de si mesmo a mim, diz o Eterno. Então é algo aí muito sério. Muito sério. Muito sério, muito sério, muito perigoso. Então a gente tem que vigiar, ok? Então foi isso que o Eterno instruiu. E é isso que a gente vai ver também agora na Brit Hadashah, que nada muda, ok? Isso continua até os dias atuais. Tanto quanto o Eterno levantou aqui, que isso também faz uma alusão não só aos profetas do Eterno, os profetas que nós temos aqui no Torá, no Tanar, ok? Tanto quanto Yeshua, porque sim, faz uma alusão a Yeshua, e também os profetas atuais, porque sempre haverão, sempre serão levantados até o último dia. O Eterno vai levantar pessoas, tá? E isso tá nas escrituras, amados, até tá em Apocalipse, no livro de Eliana, né? Que o Eterno faria, né? Crianças, jovens sonharem, né? Ia levantar profetas. Então tem muita gente que fala que isso não existe mais, só existe no tempo da Bíblia. É mentira, ok? Na própria Bíblia está descrito que até o
nos últimos dias haveriam essas pessoas que o Eterno iriam levantar, ok? Então, continua, tá? Nada muda, amados. Tomem muito cuidado com as doutrinas, tá? Então, vamos lá. E no livro de Atos, a gente vai observar isso, tá? Atos, no capítulo 3. Vamos ver aqui. Temos duas referências em Atos? Sim. Primeira está no capítulo 3, versículo 22 e 23. E depois Atos 7, 37, ok? Então vamos lá. Atos 3, 22 e 23. Vamos lá. Porque disse o próprio Moshe: Adonai suscitará um profeta semelhante a mim dentre os seus irmãos. Vocês devem ouvi-lo em tudo o que lhe disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do povo e destruído. Ok? E claro, se vocês quiserem pegar todo o contexto, leiam, tá? Anterior e posterior. Voltou. Então, mas só pra gente não se prolongar demais aqui, tô passando exatamente a referência, ok? Então, a gente vê duas questões. Os Talmidim de Yeshua, os discípulos de Yeshua, falando sobre Torá, falando sobre Tanar, não só falando, mas cumprindo, exercendo, caminhando. Então, a gente vê, obviamente, os testemunhos deles quanto à palavra do Eterno, que não mudou, nada mudou e se mantém. E esse é um tema também, como todos os outros, ok? E aí, para continuar aqui nesse tema, a gente vai para Atos 7, só 2 páginas aí para frente, Atos 7, versículo 37. Deixa eu ver. Isso. Vai dizer a mesma coisa, tá? É só uma segunda testemunha dentro do mesmo livro. Este é Moshe, que disse ao meu povo de Israel: Deus levantará um profeta como eu dentre os irmãos. Ok? Então é mais uma citação aí da Torá, do livro de Devarim, da semana atual da Parashá que a gente está estudando, ok? Existem outras referências aqui, mas eu quis trazer essa para vocês, não só porque eu quis, mas para não ficar também a aula aqui tão extensa. A gente já tem aí esses materiais atuais, então vocês peguem essas referências, leiam, né, reflitam, olhem lá, vê que independente da situação que estava acontecendo, né, porque muito do que a gente observa na Brit Hadashah são os passos de Yeshua e os passos dos Talmidim, né? Então, o que eles faziam, que eles estavam arrumando, ajustando, ajudando em determinada comunidade, faziam também o que o Eterno mandava eles fazerem através da Ruach HaKodesh, levava eles para determinados locais, né? Então, e a gente vê que no caminhar deles, com tudo que o Eterno instruía, enfim, o propósito de vida de cada um, a gente sempre vai ver as citações de Torá, não só por citar, mas como eu acabei de falar, de viver Torá, viver o que é Torá. A Torá é a lei do Eterno, é a lei para nossa instrução e proteção, como a gente tratou aqui, falando sobre essa questão das 2 testemunhas, é para nossa proteção. É uma forma de um cuidado que o Eterno fala assim: faz dessa forma, porque você vai ser cuidada. Então, dentro da minha lei, você vai ser cuidado, você vai ser protegido, você vai ser beneficiado, ok? Então é isso, amados, uma parashá aí muito boa também, como tantas coisas aí que saiu do coração e da boca do Eterno para nós, para o nosso cuidado. Que nós possamos, de fato, né, compreender, que às vezes a gente entende de forma mental, mas às vezes o nosso espírito não assimila do tamanho dessa complexidade. E é normal, é o caminhar, mas que nós possamos estar preparados
para o momento correto entender, de assimilar na mente, no coração, e a nossa alma também ter uma compreensão, uma extensão maior para conseguir viver, né? Não só o ler, o entender, mas o viver, né? Que existem coisas que uns têm mais facilidade, outros menos, mas que o Eterno nos capacite, né, a estarmos exatamente no centro da vontade dele, para o nosso bem, né? Para o nosso bem. Amém, amados? Então vamos orar e entregar aqui este estudo, amém? Pai querido, Deus grande e poderoso, grande és tu, Hashem, grande é o teu amor, grandes são as tuas promessas, grandiosos são os teus milagres, tuas maravilhas, os teus prodígios no meio do teu povo. Grande é a tua benevolência, a tua misericórdia por nós, o teu cuidado, Pai. Bem-aventurado, Hashem, é aquele que compreende que tudo isso não é um peso, que a lei não é pesada, que a tua lei é nada mais, nada menos do que o teu carinho, o teu cuidado para a nossa vida pessoal, nossa vida física, mental, espiritual, familiar, todos os âmbitos, todos os aspectos, de todas as formas e dimensões, tudo que o Senhor nos deixou, Hashem, é somente por amor, pelo teu cuidado, teu zelo por nós. E eu te agradeço, Hashem. Eu te agradeço, Hashem, por tudo que o Senhor nos deu. De hoje eu consegui enxergar e ver o teu cuidado, o teu amor em tudo, Hashem. Abençoa, Hashem, as mentes, os corações, o espírito, a alma de cada um que for entrar, de cada um que entrou, para compreender de forma exponencial, grandiosa, o teu cuidado, porque é o teu cuidado, porque o teu querer é o teu cuidado, é o teu amor imenso por nós, Hashem. Repreende todo mal nas vidas dos teus filhos, naqueles que clamam por ti, por socorro, por salvação, por benevolência, por misericórdia. Hashem abençoa e resgata. Resgata, Pai, aqueles que a sociedade renega, aquele que ninguém quer, mas tu, Hashem, aquele sujo, aquele que não cheira bem, aquele que a sociedade olha e fala, não tem jeito, já era. Yeshua vai lá e visita, meu Deus. Visite, Yeshua, meu Rei, essas pessoas nesta noite. Muda a história, Yeshua. Muda a história dessas pessoas. Em nome de Yeshua, muda a história da nossa nação. Levanta, Pai, pessoas dispostas a fazer a diferença em teu nome. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu te agradeço, Hashem, por tudo. Abençoa, Pai, este ministério, a líder deste ministério, todos os irmãos aqui presentes, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, Baruch Hashem. Amém, amados. Shalom, shalom. Que o Eterno abençoe todos vocês. Que vocês tenham uma ótima entrada do mês de Elul, que o Eterno possa abençoar aí em profusão a vida de cada um de vocês de forma grandiosa. Amém. Shalom, shalom. Laila Tov. Até semana que vem.